Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. E para iniciar, eu gostaria de fazer uma colocação muito séria e que a gente tem que realmente refletir sobre a nossa vida. A vida, nosso dia a dia, as coisas que estão acontecendo não vão parar em nenhum momento. Vão continuar. O que nós estamos fazendo? Deixamos apenas o tempo passar um dia após o outro? Ou temos uma atitude mais ativa? E isso é um dos segredos da vida. Se a gente deixa apenas as coisas acontecerem, a gente perde uma oportunidade fantástica de nos conhecer. A gente perde tempo também. E o tempo em que pese, agora encarnados, a gente não ter tanta noção, ele é importantíssimo, esse tempo que estamos aqui encarnados, esses dias, anos. Seremos responsabilizados por não estarmos agindo. Temos que fazer, temos que construir, temos que pensar aquilo, tudo que está acontecendo conosco, com a nossa vida, todos os acontecimentos, e não deixar pura e simplesmente acontecer. Não, vamos parar com isso. Vamos pensar o que realmente pode ser feito por nós. Qual passo podemos dar com o Evangelho do lado? Lendo sempre o Evangelho e procurando praticar aquilo que está lá. Não vamos contar com a sorte, com o acaso que sabemos não existir, mas enfim, nós a todo momento estamos plantando. O que eu plantei hoje, eu vou colher amanhã. Plantei indiferença, colher. Plantei determinação, raça, esforço, vai dar frutos. Sem sombra de dúvida. Existem leis divinas que regem a nossa existência, de todos nós, a minha, a sua, da sociedade, do planeta inteiro. Ação e reação. Quando a gente se omite, é complicado. Já começamos muitas vezes a sofrer já nessa existência. E digo mais, pela literatura espírita, como seremos cobrados pelas omissões. Não estamos à toa aonde estamos. Não estamos num trabalho por acaso. Não estamos tendo um convívio familiar positivo, que nos dá energia, que nos dá ânimo, ou complicado, cheio de rusgas, dificuldades. Nenhum nem outro é por acaso. Temos que raciocinar a nossa vida e colocar em prática o Evangelho. A teoria é simples, é bonita. A prática, não adianta a gente colocar na cabeça assim, a partir de amanhã eu vou criar uma grande instituição de caridade. São nos pequenos atos, nos pequenos acontecimentos. É no chegar em casa agora, depois da palestra, e cumprimentar aquele que ficou em casa, por exemplo, com um sorriso, um abraço. Às vezes, até dizendo aquilo que o sente, talvez seja bom também, né? Mas enfim, acordar amanhã para os afazeres e tentar, igual a gente colocou na última semana, tentar colocar sentimento em todas as coisas, em todos os detalhes. Perceber como somos agraciados, quantas possibilidades temos. Andamos, falamos, ouvimos. Vamos aproveitar para o bem.
essa vida que estamos tendo não é por acaso. Foi fruto de, possivelmente, grandes negociações. Aonde iríamos nascer? Qual a família iria nos receber? O porquê de estar aqui encarnado, com qual objetivo? É muito complicado reencarnar, e se aqui estamos, temos que aproveitar. E nunca esquecer que enquanto estivermos procurando a felicidade dentro de nós, nos encontraremos vazios. A partir do momento em que a gente tomar a consciência que quando fazemos a felicidade do próximo, nós começamos a ficar felizes, muda a vida. A felicidade está em fazer o outro feliz. Duvido? Ótimo. Permita-se tentar. Permita-se. 1 mês. Independente do que acontecer, eu vou fazer o outro feliz, mesmo que eu não seja feliz. Como a vida muda. Quando a gente faz o outro feliz, e às vezes são coisas tão pequenas como um abraço, um bom dia, que a gente começa a parar de olhar para cima. Puxa, fulano tem um carro, tem uma casa. Aí a gente começa a olhar para nós. Puxa, quanta coisa eu tenho, quanta oportunidade eu tenho. Chegou o momento de nós todos pensarmos na nossa vida, na nossa existência. Vamos tocar o barco, né? Então, hoje é uma aula muito interessante, onde iremos conversar sobre Deus. Terminamos agora na última semana os estudos das obras básicas da doutrina espírita. Passamos ali em revista todas as obras básicas, o Pentateuco e mais algumas, que são fundamentais para a gente ter uma base sólida para a compreensão da doutrina espírita. E hoje a gente vai começar a aprofundar, não é aprofundar, mas ter uma visão geral de vários temas que estão incluídos nessas obras básicas. E o primeiro que a gente vai enfrentar é justamente sobre Deus. E eu vou começar pensando um texto redigido pelo físico alemão Albert Einstein para uma revista muito importante, The New York Times, ano 1930. E a gente encontra nesse texto muita harmonia de informações com o que o Livro dos Espíritos, 73 anos antes, em 1857, trouxe para nós. Tem uma harmonia muito grande. Esse texto de Einstein fala sobre religião. E ele separa a religião como 3 grandes passos evolutivos que a religião teve em nosso planeta. A primeira etapa da religião, de acordo com Einstein, é o que ele chama de religião do medo. Como assim religião do medo? Pois é. Nós, lá atrás, na verdade, ou seja, a humanidade mais selvagem, no começo, nos primórdios, ela tinha diversos tipos de medo. Tinha medo de passar fome, tinha medo dos animais, alguns deles, tinha medo de doenças, tinha medo da morte. Vários receios. Mas desde o princípio acreditava-se que existia algo superior à humanidade. E começa a criar a figura de vários deuses. E cada um desses deuses responsáveis por um tipo de proteção. Então, tem lá o Deus que nos protege dos animais,
das doenças, da morte. E acontece de tempos em tempos esses deuses se revoltarem e a gente tem que acalmar eles. Como que acalma? Oferendas, sacrifícios a Deus. Este é o primeiro momento. A humanidade vai evoluindo e chega no momento onde Einstein coloca como o ser humano adquirindo uma ideia de uma condição social, moral de Deus. Ele atinge uma condição que você consegue ver uma parte social, moral em Deus. Então, o ser humano começa a ver em Deus um ser que pode o consolar, o apoiar. É um Deus de amor. Mas ainda ele imagina que Deus premia ou castiga as pessoas. E mais, ele também imagina que Deus é uma figura antropomórfica. Já vamos ver o que é isso. E aí chega a humanidade num terceiro estágio, que é quando atingimos, na verdade, um sentimento religioso cósmico. Essa foi a frase colocada por Einstein. O ser humano atinge um sentimento religioso cósmico. Que ele fala que aquele que não conseguiu chegar nesse sentimento, é quase impossível quem o tem conseguir explicar àquele que não tem. Mas uma das primeiras, aliás, a principal característica é justamente que a pessoa, quando tem esse sentimento religioso universal, ela perde aquela figura antropomórfica de Deus. Hein? O que é isso? Então vamos lá. Vamos imaginar aqui a figura de Deus. Se eu pedir para vocês fecharem os olhos agora, como que vocês vão imaginar Deus? Deus é homem ou mulher? Ah, Deus é homem. Por que Deus é homem? Sei lá, o homem é mais forte que as mulheres. Sempre que eu chego nesse aspecto, eu lembro de uma piada sem graça e eu sempre conto, e eu juro para mim que não vou contar. Mas eu vou contar. Tá? É sem graça, já falo antes. Deus é homem ou mulher? É homem. Por quê? Porque o céu é azul. Se fosse rosa, seria mulher. É péssima essa piada, né? Mas enfim, olha a ideia. A gente imagina que Deus é homem. Tá. Deus é jovem ou um senhor? Ah, é um senhor. Barba branca, cabelo grisalho. Por quê? Ah, porque o jovem é meio espivetado, tal, sem muita... Agora, um senhor já é mais centrado, passa um ar de mais responsável. E aonde está Deus? Opa, Deus, o Criador, está lá sentado num trono com seu cajado, mandando e desmandando. Não é mais ou menos assim? O que é isso? É justamente essa parte que a gente está falando. A gente começa a imaginar Deus com as nossas características. A gente humaniza a figura de Deus. E isso acontece justamente por não termos a compreensão de Deus. E é isso que Einstein fala. Conforme o ser humano vai evoluindo, ele vai perdendo essa figura material de Deus, até que ele tem não mais uma visão
igual a que a gente falou aqui, daquele Senhor sentado no trono, mas sim quase que um sentimento. Ele consegue ampliar a sua visão e perceber que Deus está em tudo. Olha que fantástico. E é justamente isso que a gente encontra na doutrina espírita. A primeira obra espírita, como a gente já estudou, é o Livro dos Espíritos. Ali iniciou a doutrina espírita. E a gente viu que não é uma obra de Allan Kardec, ele apenas foi o organizador, a gente fala o codificador dessa doutrina, que é dos espíritos. E logo na primeira obra, no primeiro capítulo, a gente tem o quê? O que a gente encontra lá? O estudo de Deus. E isso não é por acaso. Ali está o estudo de Deus, porque Deus é um dos princípios basilares da doutrina espírita, a crença em Deus. E ali começa o estudo da doutrina espírita, com a definição de Deus. Bem, seguindo aqui, se a gente tirar aquela visão antropomórfica de Deus, a gente pode começar a entender a figura divina, tanto pela razão, quanto pelo sentimento. Pela razão, tem dois axiomas que a gente tem que refletir. Não há efeito sem causa. E um que complementa ainda mais essa afirmação, que diz o seguinte: não há um efeito inteligente sem uma causa inteligente. O acaso não cria nada. Não cria nada. Se a gente sair ali, tiver um carro de última geração, agora eu sou péssimo para isso, mas vamos tentar lá. Motor V8, nem sei se isso é bom ou não, mas todo mundo fala. Motor V8, GPS, direção hidráulica, airbag, controle de estabilidade, Foi o acaso que criou aquilo. Se a gente parar e ficar aqui, em algum momento, vai ser constituído esse carro? É impossível. Claro que não. Se ele existe, quem o criou? Ora, quem criou esse carro foi o homem. Através da inteligência, milhares de anos evoluindo, conseguiu um avanço tecnológico a ponto de construir um carro. Ótimo. Vamos olhar por aí? Imaginem um pequeno inseto. Seria esse inseto minúsculo, mas complexo, fruto do acaso? As leis que regem as órbitas dos planetas, do universo inteiro. Acaso? Nós temos aquela ideia que eu sou um ser humano, eu sou importante, sou um cientista, consigo explicar tudo. Não, nós ainda não conseguimos explicar tudo, nós ainda não temos noção de todas as leis. Se aquele inseto existe e é um efeito inteligente, a causa também tem que ser inteligente. Se os planetas que estão circundando o Sol e o universo por aí estão em perfeita sintonia, não é obra do acaso. Igual aquele carro não é obra do acaso. Logo, um efeito inteligente tem uma causa inteligente, e essa causa é Deus. Isso é muito importante, porque a gente consegue, através da razão,
entender isso. Algumas pessoas, ainda pelo desenvolvimento moral ou intelectual que tem, não conseguem ter essa visão, ou até mesmo o orgulho os cega. Mas nós todos estamos marchando, e chegará um momento em que entenderemos tudo isso. É aquela terceira visão de Einstein. Não existe um Deus à minha imagem e semelhança. Deus, aquele sentimento. E por falar em sentimento, é justamente isso que entramos agora. Vimos a parte da razão e a parte do sentimento. Percebam que os antropólogos afirmam inexistir, ou seja, em toda a história da humanidade, todas as sociedades e civilizações sempre acreditaram em um ou vários deuses. Ou seja, existe um sentimento inato em todos nós de acreditar que existe algo acima. Deus. Ou naquela primeira fase, os deuses. Tanto sentimento, tanto razão. Bem, vamos entender agora o conceito espírita de Deus. A gente falou lá que, na primeira parte do Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita, um estudo sobre Deus. E se a gente pega e se depara com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, se passar rápido você não percebe. Se você lê com calma, aí que a gente percebe quão importante foi Allan Kardec. Um dos principais pedagogos de sua época, tinha que ter sido realmente com ele. Quem tem a obra em casa, ou quiser emprestar aqui, enfim, dê uma olhada na primeira pergunta. Sabe o que ele indaga a espiritualidade de luz? Ele faz o seguinte questionamento: que é Deus? Não estou vendo nada demais nessa pergunta. Calma. Ele pergunta que é Deus. Ele deixa uma pergunta ampla para a espiritualidade responder. Olha a evolução do espírito de Kardec. Ele não pergunta quem é Deus. Se ele tivesse perguntado quem era Deus, ó, aquela visão que a gente viu que Einstein colocou, de uma personificação de Deus. Quem é? Qual o nome? Entendem? Ele criaria uma materialização de Deus. Quem é Deus? Não, ele deixa a pergunta aberta para a espiritualidade responder. E são incríveis, muitas e muitas perguntas, que às vezes no estudo da doutrina espírita, no estudo do Livro dos Espíritos, a gente se atém mais à resposta. Mas, se a gente começar a ler essa obra, dando importância às perguntas, a gente vai ter uma visão ainda maior da doutrina espírita. A pergunta foi: que é Deus? Qual a resposta da espiritualidade? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha que definição maravilhosa. E no decorrer dos estudos de O Livro dos Espíritos, a gente chega mais ou menos àquilo que Einstein estava falando. Conforme a gente vai evoluindo, esse conceito vai mudando para nós. Vai mudando, vai ampliando. Iremos entender cada vez melhor o conceito de Deus. E outra, estamos muito longe de entender, mesmo quando desencarnados,
no plano espiritual, sem essa visão tão apegada da matéria, ainda com a nossa pouca evolução, e somos, infelizmente, ainda pouco evoluídos, mas estamos ali, na lei do progresso, estamos evoluindo, mesmo no plano espiritual ainda a gente tem uma visão um pouquinho aberta sobre Deus, e aos poucos a gente vai conseguindo captar a essência do nosso Pai, do nosso Criador. E uma das maneiras interessantes que temos de entender um pouquinho Deus é fazendo um estudo dos atributos divinos, dos atributos de Deus, que a espiritualidade coloca da seguinte maneira: Deus é a suprema e soberana inteligência, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único. Deus é a suprema e soberana inteligência, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único. Rapidamente, em que pese muitos desses conceitos serem autoexplicativos, vamos passar. Suprema e soberana inteligência. A nossa inteligência é limitada. Quantas e quantas leis ainda não conhecemos? A de Deus é infinita. Não há um ser com inteligência superior a Deus. E se o tivesse, este é quem seria Deus. Eterno. Deus não foi criado. Se ele tivesse sido criado, quem o criou era Deus. Deus existe desde todo sempre e nunca deixará de existir. Nós somos imortais. Qual a diferença de eterno e imortal? Pergunta do vestibular espírita, né? Eterno é aquele que em um determinado momento foi criado e nunca deixará de existir. Perdão, imortal é aquele que foi criado e nunca deixará de existir. Já Deus é eterno, existe desde todo sempre. Imutável, é claro. Deus não sofre alterações, Ele não vai evoluindo. Nós sim vamos evoluindo. Ele é do jeito que é, desde o começo. Onipotente, ou seja, possui o poder supremo. Se existisse um ser ou algo com um poder superior a Deus, como falamos lá atrás, este seria Deus. Soberanamente justo e bom. A bondade e a justiça de Deus nós verificamos desde as pequeninas até as grandes coisas. Muitas vezes algo nos parece injusto, mas é porque nós ainda não conseguimos entender o funcionamento da lei divina. Conforme evoluímos, vamos entendendo que realmente, como Deus é justo, como Deus é bom. Inclusive quando acontecem situações que parecem ser aberrações, injustiças, como pode uma criança nascer para morrer de fome num peito seco, num país pobre da África? Cadê a justiça de Deus? Nós é que não entendemos. Quando a gente começa a entender que ali, quem nasce não é um espírito 0 quilômetro, mas sim um espírito que já tem toda uma bagagem,
que não está ali porque leis existem como de causa e efeito. Opa! Nossa, como é racional isso, então não é acaso. Mas por que funciona assim? Porque a consciência daquele espírito vai expurgar através do sofrimento o peso de sua consciência, podendo, a seu turno, retornar com a consciência mais leve. A gente vai entendendo aos poucos como Deus é bom e justo. É o único. Claro, não existem dois deuses. E Ele é único porque Ele tem ao infinito todas as qualidades. E aí entramos em algumas questões interessantes. Uma dúvida que muitos têm. Jesus é Deus? Complicado. Muitas vezes a gente vê como uma figura única. Será Jesus Deus? Não. Jesus não é Deus. Jesus, meus amigos, foi criado por Deus da mesma maneira que nós fomos criados por Deus. Jesus percorreu os caminhos que hoje estamos percorrendo, mas Jesus é um espírito muito evoluído. Um espírito muito antigo. E de acordo com os ensinos espíritas, o espírito mais evoluído que já encarnou aqui na Terra, e mais, ele é o responsável, chamamos de governador do nosso planeta. Terá uma aula que iremos conversar um pouco mais sobre Jesus, que é o nosso irmão maior, criado por Deus como nós. Aí, já que tocou, se Jesus é Deus, tem aquela questão da Santíssima Trindade, que também muitos têm dúvida. Ali ser Deus, Jesus e o Espírito Santo apenas um. Alguém já escutou falar de Carlos Torres Pastorino? Quem já ouviu falar, levanta a mão. 3, então já tem bastante gente. Quem foi Carlos Torres Pastorino? Ele foi um grande escritor brasileiro, radialista, foi padre na década de 50. Eu disse que foi porque, em um dado momento de sua vida, ele consegue fazer a leitura da obra O Livro dos Espíritos. Abandona a batina, torna-se espírita e estuda com profundidade, principalmente a mediunidade. Muitos não lembram do nome, mas lembram do best-seller dele. Se procurar lá na sua casa, talvez ache aquele livrinho, Minutos de Sabedoria. Sabe qual que é? Cada página lá com uma mensagem. E ele faz uma explicação muito bacana numa obra chamada A Sabedoria do Evangelho. E ele faz um estudo da Bíblia, dos textos básicos do Novo Testamento, e que ele afirma que não foram escritos em grego clássico, mas sim num grego chamado koioné, que era um grego popular. E isso faz uma diferença absurda na interpretação, na leitura da Bíblia. Ele cita 2 exemplos. O primeiro de Maria, a mãe de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 25. A grande diferença
é a seguinte: quando lemos lá na Bíblia as palavras Espírito Santo, o que antecede elas, pelo grego clássico, seria a palavra o Espírito Santo. Mas o grego pelo qual foi redigido os textos básicos, que é aquele grego popular, na verdade o que antecederia não era a palavra o, mas sim um Espírito Santo. E isso faz muita diferença. Lá no texto de Lucas. Olha que interessante, né? E isso é uma coisa que sempre eu falo para vocês. Se a gente pega a Bíblia e chacoalha, sai mediunidade para todo lado. Só que, normalmente, a gente traz na nossa bagagem que aquilo é algo relativamente normal e não para pensar que é mediunidade. Olha que interessante. Abre aspas. Respondeu-lhe o anjo. Esse é aquele momento onde o anjo comunica a Maria que Jesus virá em seu ventre. Responde-lhe o anjo: um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso o nascituro será chamado Santo, Filho de Deus. É um Espírito Santo que virá sobre ti, Maria. Agora, falando de Isabel, mãe de João Batista. Porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte. Já desde o ventre de sua mãe será cheio de um Espírito Santo. Será cheio de um Espírito Santo. Em ambos os casos, através da mediunidade, as mães recebem a informação de que espíritos evoluídos serão concebidos através dela. E Jesus, meus amigos, igual conversamos, é um espírito de altíssima classe evolutiva. Devemos muito estudar o seu Evangelho. Ele é o guia para as nossas condutas. Lá encontraremos as respostas de todos os nossos anseios, de todas as nossas dúvidas. É o manual da vida. Einstein, naquele ensaio que a gente comentou que ele fez em 1930, ele cita lá no meio a grande diferença que existe entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Vamos tentar entender Deus como Jesus entendia. Não como aquele Deus Antigo Testamento, maldoso, castigava, bravo, mas sim aquele Deus de amor, de perdão, de caridade, benevolência, aquele nosso amigo, aquele nosso verdadeiro Pai. Então, eu convido agora o nosso amigo Orlando, quase fugiu o nome aqui, para comentar conosco sobre o Evangelho. Não fica de costas.
Acho que já cumprimentamos todos, né? Todo mundo já nos conhece. Simplicidade e pureza de coração. Esse é um tema que está no Evangelho. E Jesus utiliza dessa orientação, desse ensinamento, quando ele chama algumas crianças para junto de si, que os apóstolos estavam fazendo com que eles se afastassem. E aí Jesus disse, não, deixai que as criancinhas venham a mim, porque é preciso que a gente seja como elas, tenha puro o coração. E aí nós encontramos em Mateus, no Evangelho, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Para nos explicar esse tema, nós vamos fazer uso de duas mensagens de Emmanuel e alguma colocação de Kardec, para que a gente possa compreender com mais profundidade o que vem a ser pureza de coração. Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, segundo São João, nós vimos o César lendo ali o de Lucas, né? Ou de Marcos, ou de Lucas. E essa é uma sequência, são 7 obras que a Federação Espírita Brasileira fez, utilizando um trabalho da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E dentro dessas obras, nós vamos encontrar, além de alguns livros que foram editados, encontrar algumas mensagens que vieram também, foram publicadas na revista O Reformador. Então, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, que é o originário da obra, nós estamos dentro do Evangelho de João, mas é lá dentro do livro Palavras de Vida Eterna. Diz assim, clamas que não encontraste felicidade no mundo. Quando o mundo, bendita universidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te incluem entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Então vejamos, o homem no mundo, ele está preocupado muito com ele mesmo. Quando a gente ouve conceitos como foram colocados aqui hoje sobre Deus, a gente abandona aquela ideia do Deus humano, do Deus dos judeus, e nós passamos a criar a nossa própria ideia sobre Deus, porque nós começamos a vislumbrar o Criador do universo. O universo é infinito, mas Deus é infinito? Não é bem o termo. O termo correto não é esse, os espíritos não explicam muito, não. Mas Deus é o princípio de tudo, é quem criou tudo. Então, se nós queremos a felicidade, nós temos que compreender a criação de Deus. Como é que ela funciona? Como é que é ser um espírito? Porque quando eu estou aqui, eu estou vislumbrando tudo. Eu sinto-me um ser espiritual. Mas, de repente, quando eu não consigo vislumbrar a espiritualidade, o ser espiritual que eu sou, eu me sinto matéria, eu sinto corpo, e eu sinto que o mundo pesa sobre mim. Mas quando eu buscar essa cooperação para construir a própria felicidade, que Emmanuel nos chama a atenção, a gente vai sentindo o mundo mais leve. A gente já não sente mais a ansiedade, a falta de carinho, a gente não entra em depressão, porque nós nos entendemos espíritos e vislumbramos a realidade espiritual como ela realmente é.
a criança e a simplicidade dentro da parábola de Jesus. Bom, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, nós temos que entender que nós precisamos nos tornar simples, porque a proposta de Jesus é que a gente se torne simples e humilde. Nós fomos criados simples e ignorantes. Lá no começo, a gente era simples, mas só que com o passar das reencarnações, nós fomos encontrando muita dificuldade. E como nós ainda nos sentimos seres humanos, nós fomos saindo dessa simplicidade. Fomos desenvolvendo o instinto, e do instinto fomos passando para os sentimentos, e chegamos num período da humanidade em que a gente vive provas e expiações, porque nós já estamos deixando o homem primitivo, ignorante, mau, para nos tornarmos o Espírito Santo que o Theo acabou de falar. Nós teríamos que chegar lá na mesma condição de Jesus. Isso faz parte do progresso nosso, como seres individuais, seres espirituais. Então, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, diz Emmanuel. Exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Então, veja o progresso, como ele vai fazendo. A gente vai se tornando, voltando a ser simples, vamos conquistando a humildade e vamos eliminando as duas maiores chagas da humanidade, colocada pelos Espíritos, que é o egoísmo e o orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como o da humildade. Então, a proposta de Jesus, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é escrito por Allan Kardec, a proposta de Jesus é que a gente possa compreender que a criança é a ideia, a simplicidade. Mas nesse mesmo capítulo, ele coloca para a gente que nós temos que levar em consideração, quando pensamos a criança como essa humildade, apenas Jesus fez o comparativo. A criança é um espírito que está em evolução. Ele, quando reencarna, ele precisa estar nessa questão da simplicidade, da humildade, para que ele não já comece a errar quando ainda é criança. Quando nós atingimos uma certa idade, a gente vai mudando. Manter essa questão da humildade na criança é mais difícil. É preciso que o espírito, como Jesus o comparou, já seja humilde e tenha caridade no coração. A partir do momento, essa pureza, como Maria recebeu a orientação dos Espíritos, que um Espírito Santo iria nascer através dela. E que João era alguém que já estava numa condição desse Espírito Santo. Mas o próprio Jesus disse, João é, dos homens que nasceram de mulheres aqui na Terra, o maior. Ele já tinha atingido um progresso que todos nós iríamos ter que atingir no futuro. Na revista O Reformador, de 1958, foi publicada essa psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamada Coração Puro, que também está nesta obra de Emmanuel, porque ela é escrita por Emmanuel. Guarda contigo o coração nobre e puro. Quer dizer, nós precisamos fazer com que a gente se sinta puro, a gente se sinta nobre. Isso quer dizer que nós estamos nesse processo de evolução, estamos saindo da fase de ignorância e precisamos atingir a fase da bondade, do amor, da simplicidade. Deixando esse homem que já alcançou algum progresso para trás, nós vamos introduzindo nos conhecimentos que a gente vai adquirindo o sentimento. Nós vamos introduzindo em nós, espíritos,
a pureza. E através do tempo, a gente vai conquistar esse estado que nós precisamos. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência, diz Emmanuel. Ninguém se forrará aos obstáculos. Faz parte do progresso humano os obstáculos da vida orgânica, da vida física. O pretérito ominoso, para a grande maioria de nós, o pretérito de erros, de dificuldades, para a grande maioria de nós, os viandantes da terra, levantará no território do nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás. Então veja, nós estamos passando pela fase de provas e expiações, porque nós já construímos muita sabedoria, muito conhecimento, desde que nós éramos homens primitivos. Mas também caímos em muitos erros. E então ficaram esses fantasmas para trás, vagueantes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas, e que hoje se voltam para nós, à feição de credores inflexíveis, solicitando com reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Isso quer dizer, Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, Ele não nos cobra de nada, não nos exige nada, não se ofende com a nossa ignorância. Por isso Deus não perdoa, não tem necessidade, porque só perdoa quem se sente ofendido, né? Se o outro vai e pede perdão, aí ele perdoa. Mas Deus não, Ele não se ofende. Ele sabe que nós somos crianças num estado de ignorância ainda das coisas, mas que com o tempo nós vamos atingir o estado de um Espírito Santo. Então, Ele vai nos dando oportunidades, mas Ele também não nos impõe nada, não nos obriga. Não, você tem que fazer isso desse jeito, daquele jeito, como o Theo colocou. Aquele homem que os homens imaginavam Deus lá no Velho Testamento, aquele homem não é o Deus que nós conhecemos hoje. Deus, no sentido que nós conhecemos hoje, é quando nós pensamos com a nossa inteligência. Quando nós começamos a ter a ideia de como criar alguma coisa, como fazer algo. É o sentimento que eu posso dedicar de bondade ao próximo. Hoje eu estava atravessando uma avenida, quando de repente uma senhora já bem idosa, estava chovendo, estava o piso molhado e ela caiu. E quando ela caiu, eu atravessei a rua correndo no impulso para socorrê-la. E quando a levantamos, a mão dela estava torta, ela falou, quebrei o braço. E era uma senhora de 80 anos de idade. Então, são esses gestos, esses impulsos que a gente vai desenvolvendo em nós, e qualquer um de vocês faria o mesmo. Outras pessoas que passavam também foram socorrer. É isso que vai tornando a gente pessoas melhores, pessoas mais interessantes para a realidade do Espírito Santo. Então aí nós vamos entender essa questão que Emmanuel nos coloca, que lá no passado a gente fez coisas que não deveria. Poderíamos ter feito só o certo e caminhado rumo de volta ao nosso Criador, numa linha reta. Mas a gente vai fazendo umas curvas, uns desvios. Aí quando a gente sai muito do caminho, a dor alcança a gente, puxa de volta e traz para o caminho reto de novo. E como vai passando o tempo, a gente vai esquecendo da dor, nós vamos de novo nos desviando para outro caminho. E aí, a dor vai lá e agarra a gente e traz de volta, até que a gente consiga aquele objetivo pelo qual o Theo falou de Maria, né? Um Espírito Santo vai nascer. E lembrem que Maria era virgem, mas não era virgem sexualmente falando.
Era um espírito virgem. Era um espírito imaculado. Já tinha atingido também o grau de evolução de um Espírito Santo. Então veja como fica fácil a gente entender as coisas, quando a gente começa a observar pelos olhos do Espírito e não pelos olhos do corpo. Emmanuel, não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Para atingirmos o progresso que nós precisamos, nós temos que passar por tudo isto. Só que, é claro, vai depender de nós a resignação, nós compreendermos as necessidades de restaurar os nossos erros, de restabelecer a ordem das coisas, do que nós deixamos de fazer no bem. Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Mas vamos chegar à meta, que é o progresso espiritual. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então, é essa luz que a gente está buscando. Mesmo que tenha os tropeços, as dificuldades na vida física, nós vamos alcançar esta luz. E ela vai se tornar o farol que vai nos conduzir no mundo em novas encarnações, e a cada encarnação vamos nos tornando espíritos melhores. Então, foi no Reformador de julho de 1958, na página 46, que podemos encontrar essa revista. E a revista Reformador, ela está todinha na internet. Se alguém quiser saber, em 1903, como é que se tratava os conhecimentos espíritas, é só buscar lá. Está lá na internet, a revista Reformador. Todos os anos, a partir de 1903. Perante o mundo, diz Emmanuel, quando atingiste o diminuto porto do berço, quando nós nascemos aqui na Terra, alcançando o verde refúgio da meninice, e embora mostrasses a inconsciência afável da infância, ainda estávamos naquela fase que a gente ainda poderia ser considerado puro de coração, como disse Jesus. Chegastes ao róseo distrito da juventude, penetrastes os círculos da fé renovadora, que te honra os anseios de perfeição espiritual. A partir do momento que nós nascemos nesse mundo, diz Emmanuel, que a gente passa pelas fases da vida, pelos aprendizados, vai para a escola, vai para a casa espírita aprender na evangelização, os conceitos primários ali sobre Deus. A hora que nós chegarmos nessa fase da vida em que nós estamos vivendo, os nossos anseios já passam a ser da perfeição espiritual. Nós já estamos aqui buscando exatamente esses conhecimentos mais aprofundados, para que quando retornarmos ao mundo espiritual, lá cheguemos numa condição bem melhor. E agora, o que pretendes? Sabendo tudo isso que Emmanuel fez, que nos disse, casas que habitais, campos que lavras, plano que arquitetas e obra que edificas, solicitam-te paz e trabalho. Tudo que nós fazemos nesta vida está nos convidando a buscar a paz e o trabalho. Amigos que te ouvem, rogam-te bom ânimo. Ninguém quer que a gente fique para baixo, não. Quer que a gente se anime, que a gente busque mais, se eleve.
Divaldo conta uma história, numa das suas palestras, em que ele diz assim: quando você estiver olhando por uma janela e estiver vendo uma tristeza, e ele cita o caso de um cachorrinho que estava morrendo, vira-te, porque atrás tem uma outra janela. E você observando, você vai ver um belo jardim com muitas flores, com belas cores, e você vai ver como muda. Da tristeza você passa a alegria, basta trocar a janela em que você está vendo. Doentes que te buscam suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentem a coragem. Todo mundo gosta de receber da gente um pouquinho de amor, de incentivo, de compreensão, para que possa crescer também como nós. As mudanças na vida. E completa Emmanuel neste livro da esperança. Coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Veja como vai nos levando à felicidade, a encontrarmos a felicidade quando passamos a fazer tudo isto. Tudo é ansiosa expectativa ao redor dos teus passos. Não maldigas a terra que te abençoa. Afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiante por ti. Por isso nós nascemos aqui, para que a gente possa ajudar o mundo, e não para que o mundo nos ajude. O mundo vai nos oferecer oportunidades de aprendizado, de crescimento, de melhoras. Mas nós, com as nossas melhoras, com os conhecimentos, nós vamos ajudar o mundo a melhorar-se. Ter puro coração, concluímos dizendo, está em João Evangelista, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que João, o Evangelista, escreve, diz assim: disse o Cristo, deixa que venham a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Então a proposta de João é aquela proposta de Jesus, porque a criança não podia entender o que Jesus estava falando, pela sua simplicidade, pelo muito que ele teria que vivenciar neste mundo ainda, porque a grandeza nossa, da nossa oportunidade de viver aqui na Terra, está exatamente da gente nascer e esquecer o passado, recomeçar como se fosse da estaca zero. E aí vamos acrescentando a tudo aquilo que já aprendemos em outras vidas, nessa existência, para que nos tornemos melhores nas próximas existências. E ainda nessa mesma mensagem, um espírito protetor diz assim: deixa venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixa venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Fazendo isto, nos tornaremos puros de coração. E este é o objetivo pelo qual Jesus nasceu aqui na Terra, para nos ajudar a nos tornarmos espíritos bons, espíritos melhores. E vivenciando uma vidinha aqui, nós aprendemos muito. Quanta coisa interessante a gente viu hoje aqui em pouquinho tempo. E que nós podemos colocar em prática no nosso viver diário, e isto vai fazer com que a gente volte lá na primeira mensagem de Emmanuel e entenda o que é a felicidade enquanto estamos aqui neste mundo. Muita paz.